Olá, tudo bem com você? Nessa luta aí, se dedicando, um ano difícil, né, que foi o ano de 2020, com adiamento de concurso, suspensão, ninguém sabia mais se ia acontecer ou se não ia, reforma administrativa, e vai ter agora com carreira com estabilidade, sem estabilidade, toda essa discussão, mas você se mantém firme, mesmo nesses momentos difíceis, não é isso? Vamos continuar com o simulado? Naquele nosso pensamento de treinamento difícil, treinamento com exigência, com esforço repetitivo, mas chega naquele momento, naquelas 4 horas e meia, 5 horas, as coisas fluem, né? A mensagem vem rápido na cabeça, todas aquelas variáveis que influenciam na hora de você fazer a prova ali, que é a rapidez, o tempo, uma mente com resposta certeira, né? Lembrando daquele conceito, daquela expressão decisiva às vezes para matar a questão. Às vezes você não lembra de todo o conceito, mas lembra que aquela palavra ali está errada, então aquela questão está errada. Vamos lá fazer questão que isso, né, fazer assertivas, que isso é que vai desenvolvendo isso em você. Mais um simulado de AFA, então, Administração Financeira Orçamentária, nossas questões aqui da VUNESP 2020, a classificação da despesa orçamentária segundo a sua natureza. Então, cobrando então, classificação da despesa, está lá na Lei 4.320, isso foi evoluindo, a portaria STN 163 depois trouxe mais informação, né, em 2001, é composta de... Qual é, então, a classificação quanto à natureza? Você vai ter que lembrar que tem a categoria econômica, tem o grupo natureza, né, categoria econômica, grupo natureza da despesa, e qual o outro item? O elemento de despesa. No meio aqui tem a modalidade de aplicação, mas olha só na questão, se a gente olhar aqui, ó, categoria econômica, natureza, função, projeto, não, né? Programa, função, função e subfunção é outra classificação, projeto e atividade são ações, aqui também tem, ó, projeto e atividade, são ações. Categoria econômica, natureza da despesa, né? O grupo natureza da despesa e, falta um elemento de despesa, é o que mais se aproxima até agora. Atividade, projeto, operações são ações, já dissemos. Tá vendo? É uma confusão aqui de classificações, né? Atividade, natureza da despesa e elemento de despesa. Aqui misturou, você só tinha que saber então que era o item C, não está a modalidade de aplicação, mas como não tem outra resposta, a gente marcaria essa e vamos para frente, ó. Então a classificação da despesa, segundo a natureza, envolve a categoria econômica, se é corrente ou capital, o grupo natureza da despesa, a modalidade da aplicação, que é aquela informação complementar, né? A modalidade ela é complementar, ela é gerencial. É para dizer se aquele recurso foi aplicado diretamente pela União ou foi descentralizado, né? Foi enviado para um ente, para uma entidade privada. São várias classificações, né? No início eram poucas, hoje tem dezenas ali de classificação com relação à modalidade de aplicação. E o elemento ainda existe o subelemento, né, que é um detalhamento. Mas de onde veio a questão? A questão veio da portaria 163. A portaria 163, no seu artigo 3º, vai dizer que a classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. E no parágrafo vai explicar que existe a modalidade de aplicação, que tem essa função de complementaridade, de trazer ali se aquele recurso é destinado execução direta pela própria União ou foi descentralizado. Eu marcaria a questão e ia para frente. Ó, resposta então, item C. E vamos para a próxima. Os créditos suplementares e especiais. Olha, crédito no nosso simulado é o tema mais cobrado, né? O entendimento sobre os créditos adicionais foi o assunto que mais apareceu no simulado, que envolveu as questões da VUNESP desse concurso aqui para o Exército Brasileiro, que ocorreu em 2020, em setembro, no dia 13 de setembro foi a prova, em vários lugares do Brasil, mesmo com a pandemia, tomando todos os cuidados, ou seja, é possível sim a realização de concurso, né? E o concurso que ele foi realizado antes da quarentena, antes ali que foi instalada a calendário pública, antes do dia 20, né, de março, que foi instalada, com o concurso da Cefaz Alagoas, e nos próximos simulados eu vou utilizar também
o concurso lá do Ministério Público do Ceará, que eu achei interessante. Então, incluí também questões de AFO lá desse concurso. Então, veja, créditos suplementares especial foram autorizados por lei, serão abertos por decreto do Poder Executivo, desde que ocorra. Olha, na mesma prova, praticamente a banca repetiu uma questão sobre crédito. Se olharmos aí os simulados anteriores, já apareceu uma questão sobre crédito e a banca repetiu praticamente a questão. Está querendo saber o que aqui? A fonte para crédito suplementar. Olha só, qual é a fonte? Resultado primário, superavitário, disponibilidade de recursos na fonte do Tesouro e valor pré-determinado na LDO e na LOA, uma invenção aqui que a gente não tem nem como explicar. Vou pular o item B. Previsão no PPA, excesso de arrecadação, ó, proveniente de excesso de arrecadação, isso aqui é fonte. Calamidade pública, isso aqui está lá na lei, mas tem a ver com crédito extraordinário. Valor predeterminado na LDO e na LOA, de novo, ó, esse termo aqui que não tem nada a ver. Receita arrecadada já prevista em lei, fonte de recurso pré-estabelecido e calamidade pública. Juntou os termos, embaralhou e deixou a resposta onde? Superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Questão clássica, no mesmo concurso, colocou superávit financeiro, apurado em balanço financeiro. Está errado. Nessa mesma prova, estou dizendo, foi perguntado se o superávit financeiro apurado em balanço financeiro. Não, tem que ser o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial. Na outra questão que eu estou dizendo, a resposta era essa aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Era a anulação de dotação. Essa anulação aqui, ó, a gente põe aqui de forma genérica, anulação de despesa, anulação de dotação total ou parcial, né, inclusive de crédito adicional. Pode ser fonte para abertura de crédito suplementar especial. Essa era a resposta da outra questão. Aqui nem envolveu esse conceito, utilizou outros termos, embaralhou e colocou a resposta correta com superávit apurado em balanço patrimonial. Atenção, viu? Muita atenção com essas fontes aqui de créditos adicionais. Olha só, vamos marcar aqui, ó. Essas primeiras aqui, ó, estão lá no artigo 43, parágrafo 1º da lei 4.320/64. Estão lá. Cai na prova direto. A reserva de contingência, explicitamente, né, está lá no artigo 91 do Decreto-Lei 200/67. Mas veja, anulação parcial total de dotações, tanto da LOA como de créditos, né, pode ser considerada aqui também, ó, que a reserva de contingência nada mais é que uma dotação. Então, quando utiliza-se a reserva de contingência como fonte, está anulando parcialmente ou total aquela dotação para utilizar como fonte para abertura de crédito. Inclusive, a reserva de contingência, lá dentro da Câmara, onde eu trabalho, sou analista legislativo na Câmara dos Deputados, na elaboração de emendas dos parlamentares, é muito comum se usar como fonte. Ó, a gente vai ter que fazer aqui uma emenda, mas vai sair de onde o recurso? Porque não pode, o recurso, a gente sabe, tem lá as regras lá, no artigo 166 da Constituição, né? 65, 66, 67, que vão trazer as regras lá, o 66 vai ter o processo. E lá tem as emendas. Nas emendas, tem que ter a fonte de onde tirar aquelas emendas, né? E tem as regras que não pode cancelar qualquer despesa. Ou tem que ter, então, uma reestimativa de receita para servir como fonte. Mas uma das fontes é justamente aqui a anulação, parcialmente aqui, da reserva de contingência. Então, coloca lá, ó, vou criar essa emenda aqui, a fonte vai ser o quê? Reserva de contingência. E aí vai descrever lá a emenda que o parlamentar pretende fazer ao orçamento. Aqui a última, não está nem na Lei 4.320 e nem no Decreto-Lei 200. Está lá na Constituição, 166, parágrafo 8, tem que olhar lá depois e conferir. Então, recurso sem despesa correspondente, em razão, o presidente foi lá e vetou aquela programação, ficou sem despesa correspondente, virou fonte, né? Rejeitou durante o processo, né? Ou uma emenda, então surge aí uma fonte de recurso para crédito suplementar especial. E, mais uma vez, eu utilizo aqui o nosso mnemônico, ó. O raro,
reserva de contingência, anulação, o recurso sem despesa correspondente, operação de crédito, o excesso de arrecadação e o superávit financeiro apurado aí no balanço patrimonial. Olha, caiu no nosso simulado, acho que aparece pelo menos 3 ou 4 vezes questões sobre os adicionais. Vamos avançar. Então a resposta ficou item B. E agora a terceira questão. São consideradas despesas correntes. Então, na categoria econômica de despesa corrente, temos a categoria de despesa corrente e as despesas de capital. Despesa corrente e despesa de capital. Você tem que lembrar, quais são as despesas correntes? Olha aqui, despesa com suprimento de fundos, despesa de aquisição de imóveis. Então, mais uma vez, conceito lá da lei 4.320, de 64. A gente tem que lembrar que as despesas de capital, geralmente, ela sai o recurso e incorpora algo ao patrimônio. Né? É o caso aqui da aquisição de imóveis. Ó, então, isso aqui não é uma despesa corrente, é uma despesa de capital. Aquisição de títulos também incorporou aquele título, despesa de capital. Amortizou a dívida, então saiu do passivo aquela dívida. Né? Tinha uma dívida registrada, ela saiu, amortização da dívida, despesa de capital. Equipamento e material permanente, despesa de capital. Restou quem? Suprimentos de fundos. Atenção aos suprimentos de fundos, que as regrinhas de quem pode receber, quem não pode. E agora aqui você sabe que suprimento de fundos é uma despesa corrente. Aqui eu separei, o que eu já fiz lá com você na questão anterior, despesa corrente capital. Eu acho que eu tenho mais um aqui, ó, que eu faço o seguinte, ó, fui lá na lei 4.320, isso aqui eu tirei de lá e montei o quadrinho. E aqui você vai sempre dando uma olhada. Então, usa o conceito de despesa de custeio, que não se utiliza mais, está lá na 4.320. Para quê? O que é custeio? Civil, tanto pessoal militar ou civil, pessoal, né? Material de consumo, serviço de terceiro, encargos. E veja que material de consumo, despesa corrente de custeio. Material permanente, despesa de capital. Transferências, as subvenções, tanto social quanto econômica, a gente sabe que as transferências de capital não tem subvenção, tem os auxílios. Mas tanto um quanto o outro, transferência corrente ou de capital, tem as contribuições, ó, outras contribuições. Também tem contribuição aqui, ó. E juros da dívida também despesa corrente. Agora as respostas estão todas aqui, ó. Equipamento, instalação, material permanente. Aqui, entidades, ó, industriais e agrícolas, na participação, construção de aumento de capital. Já isso com relação a investimentos. Quando for inversão financeira, é entidades comerciais ou financeiras. E no final aqui, amortização da dívida, são as respostas que estavam lá do outro lado. Uma diferença que você tem que guardar, amortização da dívida, o ente público é o devedor, então uma despesa de capital. Quando falar amortização de empréstimo, o ente público é o credor, aí é uma receita de capital. Faça essa diferença que também cai na prova. Então, vamos voltar aqui, se eu marquei todos. Aquisição de títulos, está aqui, ó. Aquisição de títulos, ó. Está aqui, qual outro? Que faltou? Despesa com amortização da dívida, material permanente, aquisição de imóveis. Cadê a aquisição de imóveis? Aquisição de imóveis é uma inversão financeira. Todos estavam aqui desse lado, exceção do suprimento de fundos. Avançamos. Agora o concurso lá da Cefaz, do Alagoas, auditor, a destinação de recurso público ao setor privado é decisão idiosincrática do agente público executor de um programa de governo e independe de autorização em lei específica. Pronto, o aluno lê, candidato, naquela correria, fala assim, que é idiosincrática? Acabou comigo. É o caso do CESP, diferente da VUNESP, que não surge assim com questão. Trouxe o texto da lei, né, muito semelhante à lei de responsabilidade fiscal, mas inseriu ali uma palavrinha. Você deixa essa palavrinha ali e tenta buscar a resposta em outro lugar. Olha só. Independe de autorização em lei. Destinação de recursos para o setor privado. Idiosincrática, idiosincrasia, né? Aquilo que é particular, né? Específico, peculiar, né? Então a decisão seria uma decisão particular do gestor
né, estaria no escopo ali da sua discricionalidade enviar ou não recurso para uma entidade privada? Não, né? Não pode de jeito nenhum, né? Para o setor privado, né? Não é a entidade privada que é o setor privado? Não. Vai tirar recurso público, oriundo de impostos, tributos, e uma decisão particular do gestor enviar para o setor privado? Não, seria muito temerário, né? Teria que ter sim autorização em lei, autorização do legislativo para fazer isso. Aqueles que representam o povo, lá dentro do parlamento, permitir esse tipo de transferência de recursos do orçamento para o setor privado. Então já conseguiria matar a questão com essa parte final aqui, ó, que é independente de autorização específica, depende de autorização, né? E essa idiosincrática é simplesmente particular, né? O agente público, ali, o gestor, que teria essa decisão. A gente espera do gestor o quê? Mesmo na pouquíssima margem de discricionalidade que ele tem hoje, né? O gestor tem que se resolver, né? Se pautar pelo que está na lei, né? Mas no pouquinho espaço de tempo, espaço de manobra que ele tem, que ele siga os princípios da administração pública e que ele seja eficiente, que ele seja inovador, né? Estamos em pleno período da pandemia, onde muitos não acreditavam que certas atividades poderiam ser feitas, elas surgiram de um dia para o outro, né? Ah, não é possível fazer minha tarefa se não for presencialmente aqui dentro do órgão. Isso não deu 15 dias, estava todo mundo em casa, né, em razão da orientação, da parte sanitária, né, em combate à pandemia. Estava todo mundo em casa e grande parte dos serviços foram cumpridos com uma economia enorme para a administração. Isso é ser inovador, inventivo, é um espaço ali que não estava na lei, mas o gestor prestou, né, foi atrás dessa solução. É isso que se espera dele, né, não é uma ação temerária de pegar recurso aqui e entregar para o setor privado, isso sem estar em lei nenhuma, sem... E a prestação de contas disso, como é que ficaria, né? Então, de forma alguma. Então, está errada a questão. E a gente tem que trazer ainda o artigo 26 da LRF, a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei. Atender condições estabelecidas na LDO, né? Então tem que estar na lei, condições na LDO e estar prevista no orçamento ou nos créditos adicionais. É um artigo interessante que tem ligação com o que a gente acabou de ler, porque diz lá que não precisa ter lei especial, mas tem que ter lei específica sim. Avançamos. Mais uma aí. É vedada, lê com calma, hein? Você pode responder aí mesmo no seu aparelho, ó. É vedada a realização de uma transferência voluntária para o ente público que não observar os requisitos de sua responsabilidade na gestão fiscal. Mais uma questão aqui, ó, cobrando quem? Então veja que os nossos simulados, baseado nesses concursos, você vê que eles se fundamentam na Lei 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um pouco na Constituição e um pouco em normas específicas, como a Portaria 163 de 2001. Mas o grosso está na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 4.320. Nesse quinto simulado aqui, já percebemos isso com muita clareza. São leis que você tem que deixar próximo de você, tem que estar sempre lendo, está sempre voltando a ela, fazendo as suas anotações, seus esquemas, né? Sempre, ó, aquele artigo está lá na lei, deixa eu ler ele aqui. Isso eu fazia com frequência em todas as minhas preparações. Quando estava preparando ainda para o concurso do QCO, aquele que eu inseri as questões nos simulados, o quadro complementar, eu lembro que eu fazia meus resumos, eu era do Exército, era sargento, e andava com o resumo dentro da minha farda ali, naquele tempo que estava preparando para alguma formatura, tirava o resumo, 10 minutos esperando o coronel, depois 15 minutos esperando o general, 15 minutos em pé, sozinho, lendo ali, tentando memorizar aquela informação, que para mim eu sabia que seria importante mais à frente. Você tem que fazer a mesma coisa, né? Cria sua metodologia aí, guarda no celular, né? Guarda esses esquemas no celular, printa aí, guarda essa imagem que você pode, às vezes, nesse momento assim, com a cabeça voando, opa, deixa eu concentrar aqui, guardar pelo menos esse esqueminha aqui da despesa corrente e despesa de capital, que eu tenho grande chance de estar na minha prova, uma cobrança desse tipo, uma prova de AFO. Então aqui, qual é a cobrança aqui? Voltamos aqui para a questão. Lá na LRF, ela veda a realização de TV, transferência voluntária,
para o ente que não observar os requisitos de sua responsabilidade na gestão fiscal, de forma geral, veda. Né? A regra é essa, a LRF tem essa premissa, né, de ter as determinações e, ao mesmo tempo, ela trazer punições e sanções para aqueles que não cumpriram. Foi isso que tornou ela uma lei muito interessante, importante, de muita aplicabilidade, né, que vem sendo aí flexibilizado, infelizmente. Mas a lei trouxe e falou assim, ó, se não cumprir, se não recolher os tributos, se não recolher no caso dos impostos, vai ficar vedado o recebimento de transferência voluntária. Né? Ela faz isso lá no artigo 11 da LRF. E vai fazer isso em outros pontos, só que lá no artigo 25, né, ela vai dizer que isso não vai ser para todos os casos. Que vai ter a situação que, mesmo descumprindo, vai se envolver educação, saúde e assistência, que é o ESA. Eu guardei isso, sim, você que é militar, você sabe, na Escola de Sargento das Armas, a ESA, que eu fiz em 96, por isso que eu guardo esse mnemônico, ESA, Educação, Saúde e Assistência, são exceções. Por isso que choveu recurso, mas a banca manteve a sua posição aqui, ela cobrou a regra. Mas já houve questões em que ela cobrou a exceção, que nós vamos ver mais à frente. Então, realmente é um dilema aí. Eu marcaria correto nessa aqui. E a gente pode recuperar ainda lá no artigo 1º, parágrafo 1º, né? No artigo 1º, parágrafo 1º, o que é essa responsabilidade, né? É o conceito do parágrafo 1º, que é enorme, né? Que ela pressupõe, a responsabilidade pressupõe uma ação planejada, uma ação transparente, onde se previne os riscos e corrige os desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. A lei de responsabilidade fiscal busca manter o equilíbrio das contas públicas, né? Evitar o descontrole, né? O total desajustamento das contas públicas, o que leva um país a perder todas as suas avaliações, a fuga de investimento, aumento da inflação, da dívida, uma situação terrível, né? Então, a LRF veio com esse intuito, olha só, evitar o atingimento do equilíbrio das contas públicas. Como isso? Cumprindo metas de resultados entre receita e despesa, cumprindo essas metas. E obediência aos limites e condições para todos, né? Limites e condições para todos do quê? De renúncia de receita, que é os gastos tributários, abrir mão, né, do recolhimento de receita. Limites e condições para geração de despesa, em especial despesas com pessoal, seguridade e outras. Limites e condições para dívida consolidada imobiliária, para operações de crédito, inclusive aro, concessão de garantia e inscrições de resta a pagar. Limites e condições para uma responsabilidade na gestão fiscal. E impõe sanção, entre elas, não vai receber mais transferência voluntária se você não fizer a sua parte, ô ente. Salvo se for para educação, saúde e assistência. Aqui tem exceção, deixa eu colocar. Está lá no 25, parágrafo 3º. Para fins de aplicação das sanções de suspensão da TV, constante dessa lei, excetua-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência. Na nossa aula, eu guardo assim, TV, salvo ESA, Educação, Saúde e Assistência. Então, volta aqui na questão. Lê com atenção, você não pode perder essa questão na prova, né? É vedada a realização de transferência para o ente que não observar os requisitos de sua responsabilidade na gestão fiscal. Fica atento com a exceção. O bom é que ele deixe bem claro, né? Que a banca deixa bem claro isso, mas tem momentos que ela não deixa. E fica aquele dilema, se está cobrando a regra ou a exceção. Mais uma questão para a gente finalizar, eu classifico essa questão como a mais difícil dessa sequência que fizemos agora e até de todos os nossos simulados de AFA. Uma questão muito específica, né, cobrança daquele decreto. Mas está lá no MTO. Sim, está lá no Manual Técnico de Orçamento. Mas não vamos ler o Manual Técnico de Orçamento inteiro para a prova. Né? O manual é gigante. Agora com atualizações muito constantes, né? O de 2020, 2021 já está na versão 4, eu acho, a última vez que eu olhei. Mas vamos olhar aqui e tentar responder. E você vai ter isso na sua prova. Uma outra questão que, né, você fica, cara, de onde veio isso? Então olha só. TED.
Ou é Pix, né? Agora é Pix, né? A gente tem que cadastrar no Pix. Não, isso aqui não é a TED de transferência bancária, não. É a TED criada lá pelo decreto, que é um tipo de descentralização, né? Olha só. Então, acho que eu já pus na resposta aqui, deixa eu ver. Aqui, a questão está aqui, ó. Situação hipotética, então. Aí contou uma historinha. O subsecretário do Ministério da Educação definiu o termo de execução descentralizada, TED. Ele definiu, mas isso já está lá. Na verdade, está no decreto 6.170, né, que trata dos convênios, transferência. Aí veio um decreto em 2013 e alterou o conceito. E depois, agora recentemente, em 2020, tem outro decreto. Como forma de implementação de uma ação orçamentária de apoio ao desenvolvimento da educação básica para capacitação de professores e gestores educacionais. Então está no Ministério da Educação, é o que mais tem o O, né? O Ministério da Educação é gigante, todas as universidades e institutos técnicos estão lá dentro, com o intuito de descentralizar o crédito do Ministério para a universidade responsável pelo treinamento. Então é uma ação do Ministério e vai estar execução em várias universidades, né, responsável pelo treinamento. Qual que é a pergunta? O subsecretário agiu corretamente, visto que o TED, esse termo, né, é uma forma de implementação direta sem transferência de recursos entre entes da federação. Então vai executar, mas sem a transferência de recursos. A questão está certa, porque foi tirado lá do Manual Técnico de Orçamento, tem essa expressão, como também tem nesse decreto aqui, ó, 8.180 à época. Ó. O que é o TED? É um instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização do crédito, tá vendo? Do crédito, não é do recurso, né? Entre os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal e Seguridade, para execução de ação de interesse da unidade orçamentária descentralizadora. Então o Ministério tinha o interesse e as universidades iriam fazer o treinamento. E consecução do objetivo previsto no programa de trabalho, respeitado fielmente a classificação funcional programática. Não pode haver alteração da funcional programática, senão não está cumprindo aí o TED, né? E agora, em 2020, só para o seu conhecimento, então a resposta tinha que ser retirada daqui. O Ministério centraliza, ele que é o responsável, só que ele faz uma descentralização dessa execução, não transfere o recurso, né? É isso que a gente viu ali, não transfere o recurso, descentralização do crédito. E em 2020, mais um decreto, alterou novamente esse conceito, acho que não levou lá para o decreto 6.170, né, ficou paralelo aqui o conceito, ó, muito semelhante, mas eu te chamo a atenção, é bom você ler, né, que como caiu nessa prova no início de 2020, com a atualização aqui agora do decreto, pode ser que venha sendo, pode ser que seja cobrado novamente esse conceito sobre o TED, tá bom? Acho que encerramos. Mais um simulado aí, é com muito prazer que nós elaboramos esses simulados, tentar de alguma forma contribuir com a sua preparação. E olha, é justamente nesses momentos, sabe, de adversidade, difíceis como esse que estamos percorrendo aí juntos durante a pandemia, que acredito que a sua capacidade de insistir, de persistir, a sua capacidade de transformar, sua capacidade de inventar, né, saídas, que ela se revela, né? Nesse momento difícil, é nas adversidades que todas essas capacidades aí se revelam, e eu acredito que você esteja nesse momento e está sentindo isso. Portanto, siga em frente, acredite que logo você será aí contemplado com os seus sonhos aí, e o caminho é longo, mas no final a gente fica muito feliz, tá bom? Grande abraço e até a próxima.